cargo na estrutura organizacional. Então, observamos a essência de um organograma e, a princípio, nós teríamos as diversas unidades organizacionais e, essencialmente, a essência das atividades desenvolvidas das unidades organizacionais, e, na realidade, nós estamos identificando os cargos. Essencialmente, a hipótese é que em cada unidade organizacional nós tenhamos a alocação de diversas pessoas e, obviamente, vão assumir diversos cargos. É lógico que dentro da estrutura organizacional nós temos o nível de autoridade e responsabilidade definidos. O que na realidade nós estamos discutindo é que o cargo na estrutura organizacional ele deve estar associado a um nível de autoridade, por conseguinte, responsabilidade. Definimos a ideia de autoridade como o direito de mandar fazer e a responsabilidade como a obrigação de fazer. Então, em tese, toda autoridade demanda responsabilidade, ou seja, quanto mais autoridade eu tenho, mais responsabilidade eu devo ter. Então, obviamente, os cargos que, de certa forma, vão se posicionar nos níveis hierárquicos superiores, automaticamente terão um nível de autoridade e, por conseguinte, maior responsabilidade. Bom, então é importante que nós observemos a ideia dos cargos dentro da estrutura organizacional. Muito bom. Nessa lâmina, vamos discutir a hipótese das diferenças entre o modelo clássico e o modelo humanístico. E logo em seguida, depois nós vamos falar dos modelos contemporâneos, dos modelos situacionais e contingenciais. Na realidade, a gente precisa fazer aqui uma pausa e uma correlação em relação às teorias da administração. Dentro da evolução do pensamento administrativo, dentro da teoria das organizações, nós sabemos que a ciência da administração ela é composta por várias teorias. Dentro do conjunto de teorias que pressupõem o estatuto do conhecimento da própria ciência da administração, nós observamos aí o modelo clássico. E aí nós estamos falando da administração científica e da teoria clássica da administração. São modelos que, de certa forma, orientaram a essência da administração, obviamente, dentro de uma sociedade do início do século XX. É lógico que a evolução do pensamento administrativo ela acompanha a modernidade e a evolução do pensamento do ser humano e das organizações. Então, o fato é que o modelo clássico ele representa um modelo orientado essencialmente à produção, à produtividade, praticamente eliminando a condição do homem como um ser social. Ao passo que o modelo humanístico ele normalmente desenvolve uma ruptura em relação aos modelos clássicos, e aí a ideia de que o homem é o centro das atenções. E, de certa forma, o excesso de orientação ao ser humano e, eventualmente, até o esquecimento das atividades, da eficiência e da eficácia, eventualmente também, dentro da teoria da administração e da evolução do pensamento administrativo, as abordagens humanistas também mereceram críticas. Mas, em tese, o modelo humanístico é um modelo que centra as suas atenções no homem. Então, temos aí um paralelo entre o modelo clássico e o modelo humanístico. Vamos dar uma olhadinha, então? Bom, dentro do modelo clássico, da perspectiva clássica da administração, observamos que a ênfase é na tarefa, na atividade e na tecnologia, no processo. A ideia é que também existe uma fundamentação muito forte na própria estrutura da organização, principalmente em relação aos aspectos formais e estruturais. A busca da eficiência é a essência desse modelo, considerando a análise de métodos e racionalização do trabalho. Preocupação essencialmente com o conteúdo do cargo. A ideia não é se preocupar com o indivíduo, e sim prescrever as atividades que vão ser desenvolvidas nesse cargo. Baseado em ordens e
imposições. Então, dentro de uma estrutura onde a autoridade é uma observação importante e, de certa forma, representa a ideia da base da orientação do ser humano. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Trabalhador executa e obedece. A ideia do conceito do homo economicus. A ideia do conceito do homo economicus é a consideração de que o indivíduo ele se orienta essencialmente em função das recompensas salariais. O homem ele é motivado essencialmente pelo dinheiro. E, de certa forma, dentro da perspectiva do homo economicus, o ser humano ele não é um ser social. Ele simplesmente é uma extensão da máquina. Recompensas salariais e materiais é a essência, né, da estrutura do reconhecimento do indivíduo. Pois bem, em relação ao modelo humanístico, observamos que o centro das atenções vão ser o indivíduo, a pessoa e o grupo. Então, a ideia, né, do relacionamento e a ideia dos grupos informais, principalmente aqueles grupos que emergem naturalmente nas organizações. Bom, funcionamento em relação à interação entre as pessoas e os grupos e as dinâmicas de grupo. Busca da eficiência pela satisfação do ser humano e interação das pessoas. Então, na realidade, né, a eficiência ela seria buscada essencialmente, né, não em função da estrutura em si do cargo, mas na relação entre as pessoas e na satisfação do indivíduo em realizar aquelas atividades. Preocupação, essencialmente, né, com o que nós chamamos, né, do conteúdo do cargo. A ideia do conteúdo do cargo é muito interessante porque ela acaba se repetindo nas duas correlações. É lógico que na versão ou na visão humanista, o conteúdo do cargo ele vai servir essencialmente para orientar o desempenho no sentido do indivíduo, né, satisfazer-se dentro daquelas atividades. Bom, o sistema humanístico ele é baseado na comunicação. E, de certa forma, né, essa comunicação, ela eventualmente é até mais importante do que, de certa forma, o sistema de autoridade e responsabilidade tradicional. Existe a grande possibilidade de participação nas decisões, e aí dentro de estilos mais democráticos de gestão, a ideia é o conceito do homem social ou homossocial. Né? Observa a correlação, né, que nós estamos falando aqui do homo economicus e do homossocial. O homossocial, a ideia central desse modelo é a importância do ser humano como o centro das atenções e a satisfação de suas necessidades. Né? A essência dos grupos informais e principalmente a presença dos líderes é que efetivamente vai fazer com que os indivíduos, né, trabalhem. E as recompensas sociais e simbólicas. Aqui nesse caso, né, o ser humano, a princípio, ele também, de certa forma, ele aprecia as recompensas sociais e simbólicas, não necessariamente apenas as recompensas salariais e materiais. Então, na realidade, temos aí, né, uma diferença substancial entre os modelos trabalhistas, entre a estruturação das organizações e as referências das relações trabalhistas e essas relações em relação à disposição de cargos e da própria estrutura organizacional. Então, essa é a ideia da discussão em relação à comparação desse paradoxo, é isso? Desse antagonismo de ideias. Pois bem, na realidade, o que nós apresentamos dentro de uma postura contemporânea é o que nós chamamos, né, de modelo contingencial. E a discussão do modelo contingencial, ele representa a hipótese de uma análise situacional, ou seja, dependendo da situação, não é isso? Eu posso, né, alterar essa estrutura dependendo da situação, dependendo da maturidade do subordinado, eu posso orientá-lo mais à execução de tarefas, ou eu posso, de certa forma, confiar mais nesse indivíduo
e me relacionar no sentido de ter uma expectativa que, supondo que ele seja um indivíduo maduro, ele tenha responsabilidade. Então, obviamente, eu não vou precisar ficar dizendo exatamente o que ele tem que fazer a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Então, a hipótese de uma estrutura situacional e contingencial, ela também vai depender muito da relação entre, né, o chefe e o subordinado, ou seja, do líder e do liderado. Então, essa hipótese é uma hipótese que, de certa forma, é estabelecida pelos modelos contingenciais. Os modelos contingenciais, eles são situacionais e, de certa forma, né, são modelos mais modernos. Supondo o modelo clássico e o modelo humanista, percebemos uma evolução em função da utilização dos modelos dependendo do estilo de liderança do líder, das relações do liderado e principalmente das condições ambientais, ou seja, a ideia da estrutura organizacional da empresa, a ideia efetivamente dos problemas, né, que estão inseridos nesse contexto. Então, na realidade, o modelo contingencial é um modelo mais amplo e, de certa forma, que atende à gestão contemporânea. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro? A hipótese do modelo contingencial, ela se fortalece a partir do momento, né, em que há possibilidade de nós trabalharmos o que nós chamamos de enriquecimento vertical do cargo e enriquecimento horizontal do cargo. Observe que a essência é o conteúdo do cargo. E a hipótese é que os indivíduos, eles vão estar motivados em função da possibilidade de desempenharem atividades que, de certa forma, os motivem. Muito bom. A possibilidade de enriquecimento vertical é quando, né, o chefe, ele percebe a possibilidade de motivar o indivíduo a partir do momento em que ele utiliza-se de atividades com o mesmo nível de complexidade, porém, eliminando a rotina, eliminando a repetição dessas atividades. Então, quando na realidade nós temos a possibilidade de enriquecimento vertical e horizontal, nós atribuímos as seguintes condições. Primeiro, o enriquecimento vertical, ele é diferente do enriquecimento horizontal. O enriquecimento vertical, nós acrescemos ou nós colocamos atividades mais complexas e no enriquecimento horizontal, nós trabalhamos atividades com o mesmo nível de complexidade. Mesmo nível